Aê, meus jovens, estamos de volta. Meus jovens, e eu vim recitar uma música aí para vocês. Andor, com fé eu vou, que o Andor não costuma falhar. Tudo certo aí, Caio? Cara, meu coração se regozija de alegria. Eu terminei a parada 2h30 da madrugada. Mandei até mensagem no grupo. Eu terminei, acho que era 2 da madrugada. Eu tava no Disney Plus, tava tocando o letreiro. Daí a Disney já falou assim: ó, daqui 5 segundos vou botar Rogue One direto. Puta merda. Fiquei assistindo Melhor 1 hora de Rogue experiência. One. Eu não consigo dizer não. Não consigo dizer não. Daí deram umas 3h30 e falei assim, cara, eu tenho que dormir. Então, se eu pudesse, eu estaria. E hoje à noite eu vou terminar Rogue One. Não deixa por isso, não. Exatamente, galera. Esse final de segunda temporada, que sim, eu tô junto com o Caio, nos está obrigando a assistirem os filmes Rogue One e Uma Nova Esperança, meus jovens. Então, vamos falar desse último arco 4, episódios 10 ao 12. Então, vamos nessa. Então, né, Caio, vamos comentar um pouquinho sobre Luthen. Que personagem. Eu acho que desde quando ele foi apresentado, eu acredito que ele era um personagem misterioso, só que esse episódio a gente entendeu qual que era dele na história. Mesmo ele sendo um personagem controverso dentro da rebelião, ele garantia o rolê da rebelião. Ele é muito foda. Cara, o que fazer esse personagem? Porque na primeira temporada, ele tem, pra mim, uma das melhores cenas de Star Wars, que é o monólogo dele. Que aquele monólogo é sensacional. Puta que pariu. Quantas vezes eu assisti aquela merda no YouTube? Então, eu já tava vendidinho. E eu falo assim, porra, o que mais colocar nesse personagem? E especialmente quando o 9º episódio começa numa porrada dele, tipo assim, a Dedra já estando lá no lugar para prender ele, tipo assim, uma vez, no começo do episódio. E a conversa com ele, cara, o texto desse filho da puta, toda vez que ele abre a boca, estão colocando preciosidade. E quando ele ia morrer no episódio Foda, 9, eu falei assim, porra, o que vai sobrar? Cara, daí chegou aquele episódio. Não, foi do 10, daí o 11 é o flashback dele. Cara, o flashback dele eu queria um filme só daquilo. É poético, cara. É poético aquele flashback dele. Cara, ele fazendo o que a gente fala, né? Ele abraçando a Cleia como filha no meio de uma guerra, cara. E é meio que a Cleia, ela abraçou ele como se fosse além de ser uma figura paterna, mas uma figura mais digamos assim, fiel, aliada dele, tá ligado? Sim. É muito bom, velho. Digamos assim, é meio como se fosse a Cleia é o legado do Luthen. Direto. Exatamente. É muito foda, cara. Como é apresentado. Então, eu estava falando que, assim, desde a primeira temporada, ele se apresentou um personagem bem diferenciado, porque a gente tinha nas animações a presença do Saul Guerreiro, que ele era uma outra face de rebelião contra o Império, mas não necessariamente alguém que fez parte da Aliança Rebelde, que era extremista, ele queria saber, tipo assim, de atentados, de emboscadas. E o Luthen não é isso. O Luthen é de manipulação, de conseguir informações privilegiadas, de ter espião, de usar pessoas contra pessoas. E na primeira temporada já era maravilhoso. Nessa segunda, você vê que realmente a Aliança Rebelde tinha problema com o Luthen, tal como tinha com o Saul Guerreiro. Porque imaginava que assim, o cara não é tão... se fechando, né? Sim. E eles falam assim, olha, o Saul Guerreiro, ele tem problemas, porque ele traz essa tensão contra o Império de luta armada direta, mas o Luthen, ele manipula tanto pessoas da rebelião quanto pessoas do Império, esse que era o problema. Por isso que quando chegou o momento de, cara, vamos acreditar ou não na palavra do Luthen, eles colocavam um pé atrás, sim, mas peraí, nem a gente sabe se o que esse cara pode estar falando é verdade ou não.
Sim, até mesmo a palavra do. Até mesmo quando, tipo assim, ele vê o potencial do Andor, o Lutem, tá Exatamente. ligado? Ele vê um tipo de potencial dele, cara. E eu acho muito foda a decisão que o Lutem toma é que se o cerco se fechou pra ele, ele não pode ficar vivo. Sim, Eu achei muito bom. E outra, se você vai procurar qualquer registro histórico dele, o Kai, você não tem não tem. de Star Wars ali sobre ele. Você não tem. Ele é um desconhecido para o Império. E entra naquele icônico discurso que ele não vai ver que ele não vê o amanhecer da aliança. Exatamente. E eu acho muito foda é como a Clea se sente em relação a isso. É porque a Clay, ela tem essa sensação de tipo, e ela e o Luthen, eles estão nessa, pelo menos da parte dela, ela tá nessa causa desde que ela tinha, porra, do episódio 11, cara, vamos colocar, ela tinha 10 anos, 12 10 anos, anos. mas não, 10 anos. E a vida toda foi ela conseguindo informação, eliminando, tipo, pessoas que podem vazar dados, vazar nomes, vazar datas. Então, a vida toda foi dela. E quando ela chega lá em Yavin, ela pensa que ela vai ser esse cara. Eu vou lá para ser, para ficar numa prisão, porque nem os rebeldes gostam do nosso trabalho. Mas quando ela chega Sim. lá e vê todos E os ver a paz, rebeldes, né? Tipo assim, ver todo mundo com harmonia, ela estranha. Porque eu acredito que assim, a vida dela foi só ficar escondido. Eu não sei se você concorda com isso. exatamente, A exatamente. vida E dela ela, foi isso, entendeu? e eu tava vendo hoje, cara, tem um vídeo maravilhoso que saiu, que é no canal, o canal oficial de Star Wars. Cada semana que passa, eles fazem um recap com os bastidores dos episódios, 3 episódios semanais. E ela falou que para personagem dela, o Lutem é uma figura paterna, mas ao mesmo tempo ela tem muito ressentimento, porque, segundo o flashback, era o esquadrão do Lutem que estava matando a família dela. Então ela Sim, tem essa coisa de. Ela tem um ressentimento assim, mas, porra, é meu pai, sabe? É um pai que criou. E acho que é muito foda esse relacionamento, sabe? É é muito. muito foda, cara. Cara, é uma linha tênue cara, eu acho que assim, pra você, pra quem tá trabalhando aí nesse roteiro, é muito difícil trabalhar. É bem É assim. bem pisando em ovos. E aí, porra, bicho, eu. É sem É que é palavras, tanta. cara. Sem palavras É que. sem palavras, cara, E sabe que porque é o a maluco? atuação do Stellan tá muito foda nessa parte. Até mesmo Cara, quando ele tira a sua vida, entendeu? eu digo mais do que isso. Isso eu fiquei maluco. Eu descobri que a atriz, Kaylee, o nome Kaylee, da pessoa, Kaylee, Kaylee. cara, ela simplesmente, antes de Andor, só fez papel em curta-metragem. Coisa assim, Sim. curtaço mesmo. Então Andor ela não levou o é nível atriz dela, prof... cara. Não, o primeiro trabalho profissional dessa É o desgraçada primeiro trabalho dela é o foda. Andor. É Você o fala assim, Andor. porra, cara. Então, E, parabéns. não, parabéns, cara. E é meio que assim, e eu acho muito foda é que ela, nesse arco aí do hospital, ela fica com receio em matar o Lutem. Sim, E é meio que assim, e era a missão dela. Se o cerco se fechar, ela tinha que matar. E ela fica com receio, sabe? Então fica um negócio meio. Você fala assim, pô, é uma linha tênue, cara. Cara, é uma linha muito tênue para se trabalhar esse arco do Lutem e entra naquilo que você falou, né, cara? O bicho, ele é tão filha da mãe na parte do ser ligeiro que, ao mesmo tempo que ele era um maluco, igual o Sol Guerreiro e tal, só que ele meio que ele já botava pilha que quem fazia quem garantia o rolê era o Cassian. sim. Ele é muito foda, cara. Tipo assim, mesmo ele discordando, ele viu o respeito dele com o Cassian, porque ele fazia acontecer. Se tem uma coisa que é que depois a gente vai entrar no ponto da relação do Cassian com a Big. Que, cara, realmente o Cassian,
ele era aquele cara muito parecido com o Luthor no sentido de o nome dele não vai estar, tipo assim, famoso na boca do Império, na boca de sei lá o quê, porque ele fazia esses jobs sem ninguém saber. Ele foi lá pegar a Mon Mothma, tirou no meio do Senado, levou ela para Yavin, e o cara fez um job que, porra, talvez um esquadrão inteiro de rebelde não faria. E o cara sozinho. O cara sozinho. E ele sozinho. Até mesmo, cara, outro cara que a gente consegue ver que o Lúthien, ele garante o rolê, que o circo tá se fechando, é quando o Jung começa a duvidar dele. Sim. E ele mata sangue frio igual o Cássio. Falei, porra. E é um personagem, cara, que pra mim, eu vou sentir falta mais pra frente, o Lúthien. Sim. É um tem personagem... uma parada... É um tem uma parada que eu muito... falta. Tem umas mortes, porque essa que é o legal de você trabalhar uma franquia original, tipo assim, de personagens que você não sabe o passado e o futuro. Que tem o genuinamente cagaço de todo mundo morrer. Então, quando tá o Lúthien conversando com o Jung lá no meio da praça, e depois corta a cena com o Jung simplesmente com um tiro no peito, assim, caralho! É uma coisa que te pega desprevenido. O véio é muito foda. Cara, tem umas mortes nesse episódio. Aquele outro que é que também é um dos oficiais que era amigo do Jung, que ele tá junto com a galera que vai tentar pegar a Kane. E o e o K2 usa o filho da puta como escudo humano. Você fala assim, caralho, bicho. Esse e antes de entrar nesse arco aí, cara, eu quero falar um pouquinho da Dedra, cara, porque você vê, cara, como que o Lúthien ele é muito filho da puta. Enquanto o Lúthien, o plano dele é muito foda. A ideia do Lúthien era quebrar o Império de dentro para fora. O que o Império faz? Ele faz o inverso. Que é ir de fora para dentro. Que é uma coisa assim, meu, vai ser impossível. Porque, olha só que foda. Como que eles sentem que o Império tá quebrando de dentro para fora? É quando o Porta-Gás reconhece que o Império falhou nesse rolê de captura do... digamos assim, que vazou informação para os rebeldes. Sim. Pô, e até mesmo na prisão da Dedra. É muito foda. Porque a parada é assim, quando aparece o Krennic e ele sabe que vazou, a Dedra e o Portgas não estão sabendo, pera assim, como assim? Daí que eles descobrem que o Jung que morreu, ele era o informante esse tempo todo, debaixo do nariz deles. E eles não suspeitaram. Não. Quando eles descobriram que ele era o informante, fudeu. Eles sabiam que o pescoço dos dois ia pra forca. Porque de duas uma, ou a Dedra e o Portgas, eles eram rebeldes, ou eles eram totalmente incompetentes. Qualquer uma da justificativa levaria à morte deles. Sim. E cara, a morte do Portgas é uma parada tão... Você tá ligado quando você assiste aqueles filmes dos generais nazistas, quando eles estão descobrindo que a guerra acabou? Sim. É suicídio ou eles vão ser executados? E é uma cena tão fria, tão, tipo assim, nas minúcias que tá rolando. Não mostra o cara dando tiro, só mostra o barulho. Aquela cena é do caralho. É muito bom, cara. E, velho, e aí depois o Crane, que ele sentindo na responsa que ele atrasou, o projeto Estrela da Morte atrasou por conta dele. Pô, é muito foda, cara, porque ele fica sem reação. Como que ele vai falar isso pro Palpatine, tá ligado? Antes disso, ele tem que falar pro Tarkin. Tarkin, exato. Ele fica muito sem reação, cara. E detalhe, nessa prisão da Dedra, que os caras chamam ela de burra porque foi direto nele, cara, ela fez a mesma coisa que os rebeldes fariam, o caso maior. E todo mundo taxou ela de louca. E detalhe, aí mandou na mesma prisão que o Cassian tava. É muito bom, velho. É muito... Aquilo é pior do que morte, sabe? É pior, cara. Porque você imagina que, tipo assim, depois da prisão, como se fala? Depois da escapada do Andor, na primeira temporada, os caras fizeram escambau pra não acontecer de novo, sabe? Então nunca mais vai ter outra escapatória, que nem aquilo. Não vai.
E a Dedra conseguiu escapar no final porque, tipo assim, viu uma brecha ali nas coisas. Sim. Entendeu? E é muito. Então, tipo E assim, era uma oportunidade ali boa pra escapar. Ai, cara. E o Sirius, Sírio, né? Ele já morreu nos episódios anteriores. Você fala assim, porra, ela que vai, tipo, enlutar ele durante a vida inteira, sabe? Até a morte dela. Só que agora vai passar, tipo, literalmente o resto da vida dela remoendo tudo que ela passou, que ela foi usada pelo Império, tal como o Sírio sentiu. Ela também, ela só foi uma parte Só da que engrenagem. é pior ainda. Só que vai ser pior ainda, o Caio. Esse que é o problema. Entendeu? Então, assim, se tiver um produto que vai continuar a história dela, vai ser pior. Tá ligado? A, Vai ser a muito própria pior. A atriz falou que, tipo assim, da parte dela, tipo, o arco da personagem tá encerrado ali, sabe? Eu entendo bem Então, que ela tá falando. entendeu? Então, tipo assim, eu vejo que, cara, pra mim essa história ela fecha muita coisa e é meio que te deixa opcional se cria ou não as histórias. É muito bom, cara. Cara, assim, indo pro arco de Yavin, eu acho muito foda é que a galera sente a responsa de duas coisas. A primeira, a Mon Mothma sentindo agora que ela vai carregar um fardo pesado daqui uns 20 anos de saga, que a gente viu, Sim. entendeu? E detalhe, e que o Bale vai sentir também isso mais pra frente, com a destruição de Alderaan. E é massa Exatamente. que eles erguem a cabeça e falam, pela causa maior, tá ligado? Eu acho muito foda esse negócio do como que a causa maior é acima de tudo. Porque eles sabem que vai dar merda depois. A Batalha de Yavin, porque eles sabem que a Batalha de Yavin que vai reconhecer a aliança agora. É muito foda. E Eu acho como muito que foda. todo episódio começa com essa coisa de, tipo, começa 3 anos antes da Batalha de Yavin, 2 anos antes da Batalha de Esse é Yavin. esse último arco. Ele é um É, ano. É um e ano. ele, cara, ele termina horas antes do Rogue One. Porque termina com o Andor, ele pegando a porra da nave, indo lá no anel de. Esquecendo, acho que é Crescent que ele tá indo. Cafrene. E é onde que ele vai encontrar um maluco que vai falar sobre o piloto do Erso. Não, E é o espião do Erso, do é, é, Galen é, Erso. ele vai lá nesse lugar para encontrar um cara que ele tava trabalhando pro Sol Guerreira. E esse cara que vai falar assim: olha, teve um piloto E desertor esse do cara, ele Império. é comenda e esse cara é contato direto do Lutem. Exatamente. Eu acho muito Então, foda como que o Lutem deixou esquematizado, cara. Ah, e detalhe, o Galen Erso, ele foi o primeiro funcionário imperial não registrado do Império. exatamente. E, tipo assim, o único que, digamos, tem o nome registrado é só o Krennic. Sim. É E porque o Império é detalhe, muito, tipo assim, bota não, o no cu de Império, todo mundo. ele bota no cu de todo mundo, só que mesmo assim, o que acontece? O Galen Erso, eu acho muito foda eles não colocarem o nome dele como engenheiro ali. Por quê? Porque a gente sabe ali que os planos vão vazar a partir dele. Então, ou seja, como que eu não sou Sim, piloto? Cara, e a série justifica por que ele não é reconhecido. Porque ele sabe que não sendo reconhecido, ninguém vai saber quem que vazou a informação da Estrela da Morte. exatamente. É uma Exatamente. parada que, tipo, eu vou ser sincero, Caio. Esse cara teve. A galera que tá escrevendo, que escreveu o roteiro de Andor, eles. Cara, eles pensaram, velho. Eles pensaram, sentaram, trocaram ideia e teve consultoria por aí de Star Wars, velho. Não tem como, cara. Tá muito amarrado, velho. Porque ele justifica muito, especialmente o comportamento do Andor durante o Rogue One, porque ele sabe que existe uma arma sendo produzida, só que eles não sabem que arma que é essa. Ele só pegou a informação que, olha, o Império, ele tá fazendo muito rolê por aí, com vários planetas, que parece que são, tipo,
problemas isolados, mas ele tem o programa de energia dele é uma fachada, porque ele está fazendo uma construção de uma arma. Eles não sabem que arma que essa é, só sabem que existe ela e tem alguma coisa ligada com o Erso. Só sabe disso. Quando ele vai no Rogue One e ele descobre que tem esse piloto desertor do Império, que ele tem uma informação do Erso pro Saul Guerreira, daí que ele faz essa conexão. E daí que eles vão achar Din. E daí que começa todo o plot do Rogue One. Do Rogue One, exato. Várias pontinhas. Várias pontinhas que só no outro filme que vai juntar tudo. Sim, eu acho muito foda como que eles justificam. E detalhe, eu acho muito foda como o Andor, ele reconhece como que é um líder. Ele é, cara, ele é muito foda. Tipo, ele tem uma linha tênue muito boa, cara. Só que até mesmo na missão que ele vai resgatar a Cleia, cara, eu acho que pra mim, velho, como que ele virou a chave de uma hora pra outra. Ele reconheceu bem o seu lugar na rebelião, cara. Ele abraça, assim, como se fosse, assim, a causa maior. É muito bom, velho. E eu acho muito foda, cara. Eu vou ter que comentar dessa cena, cara. O K2, velho. Que robô. Que robô maravilhoso. Não, o robô, cara, ele é muito bom. Aquela cena que eu mandei pra você, dele todo chegando ali pra resgatar a galera e tal. Pô, é o carisma do robô, cara. Pra mim, é o melhor robô pra mim, cara. Desculpa, o ator é muito bom. E o ator é muito bom, cara. Muito bom, cara. Ele chega depois, tipo assim, nessa operação da BSI, corta a comunicação, mas ele tem que partir na linha de frente, sabe? Ele sabe que ele é linha dura, ele sabe que ele é robusto e tal, só que durante a Força Rebelde ele tem um comportamento meio delicado. Cara, ele é muito bom, velho. E sabe o que eu acho muito foda nesse último episódio, ô Caio? É que como as pontas se amarram. Muito. É muito. O episódio 12, sendo sincero, ele faz de um jeito que, tipo assim, o chefe do Andor fala assim, pô, vocês estão a vida inteira fazendo esse job pro Luthen, cara. Vamos parar com essa porra, o foco é aqui em Yavin. Aí ele vê que o Luthen garantiu a comunicação com os outros planetas, garantiu a comunicação com as outras alianças, e sabem que quem vai conseguir resolver e quem teve esse comportamento de garantir o elo é o Andor. E eles não têm escapatória e manda quem? O Andor. Cara, eu acho muito bom como a série trabalha. E é muito foda que quando o Andor ele sai dessa cena, a primeira missão para essa volta por cima é aquele planeta, é aquele anel de Kafrene, de Rogue One. Exatamente. Cara, termina no ponto, assim, que foi por horas que vai começar o Rogue One. Tal como que quando termina Rogue One, é também horas para começar o episódio 4. É a nave da Princesa Leia indo pro hiperespaço e na hora a nave do Darth Vader indo pro hiperespaço caçando ela. Então, tipo assim, uma coisa contínua. É uma coisa muito contínua e a série acerta bem, cara. E eu vejo que ele não precisa aumentar muito o escopo, velho. Ele não precisa. Não precisa. Isso que eu acho muito foda, assim. E detalhe, cara. E o Andor, eu acho muito foda. Essa roupa que ele tá é a mesma do Rogue One. Exatamente a mesma roupa. Cara, até o penteado, até a roupa, até tudo, o cenário é exatamente o mesmo de Rogue One. E sendo sincero, Caio, e é muito massa como você vê isso em tela no roteiro. Em tela, na produção em geral e tudo. E é muito foda também o visual. Eles tiveram a coragem de colocar o visual da Mon Mothma igual no visual de Rogue One, cara. O mesmo cabelinho. Mesmo cabelinho, velho. E botou a mesma galera que a gente vê na mesma galera ali de Rogue One. Cara, é 10, cara. Não tem como 10. dar menos que não tem. Porque é uma série, como a gente falou lá em 2022, 2020. Cara, se falasse pra nós, Caio, que Andor seria a melhor coisa de Star Wars,
a gente iria dar risada. Não A gente iria dar risada. Não, a gente daria risada. Tipo assim, pô, a gente tava competindo com o quê? Com Mandaloriano, primeira, segunda temporada? Tá ligado? Tipo, que era a melhor coisa ali. Não, antes disso, você lembra como que a gente tava hypado pra Acolyte? Que assim, porra, vão fazer a Alta República, vão esquecer essa merda aí entre o episódio 3 e 4, ou entre o 6 e o 7, vamos colocar aí as prequel da prequel. Eu colocaria na época o que eu tava mais hypado pelo Acolyte. E ó, como que a vida é. E a Acolyte foi a pior merda de Star Wars. A pior. Sério. E se esforçou, hein? Se esforçou, porque a concorrência não era brincadeira, não. Cara, Cara, essa última. Cara, esses últimos episódios, assim, gente. Uma galera reclamou muito do arco da reprogramação do K2, que tirou do Legends aquele arco dos quadrinhos. Só que se você for ver, é um detalhe que, tipo assim, no plot em geral não faz diferença. É um acento, é uma. Sabe, Caio? É uma coisa que, tipo assim, é uma vírgula que nem muda a história. Eu tenho uma opinião polêmica quanto a isso. A Disney está reiteradamente há anos cagando pro universo expandido. Cagando baldes. Daí, porque qual que era a intenção dela? Porque ela falou, o universo expandido antes passou tudo, eu vou lançar o que é canônico em livro, em quadrinhos, sei lá o quê. Eis a questão. 95%, eu sendo generoso, 95% das pessoas que consomem conteúdo Star Wars, seja de filme ou série, não leem livro e quadrinho. E qualquer outra coisa. No máximo, pega as animações. Animação. É a única coisa. Então, tipo, quando eu entrei na... Não, pode falar. Eu entrei no... Não foi, tipo, uma grande polêmica. A gente pode, até para complementar a série, a gente falar outra polêmica, mas essa aí, que assim, nossa, desrespeitou os quadrinhos. Desrespeitou o quadrinho do passado do Andor. Daí eu falo assim, cara, primeiro momento que eu estou sabendo que existe o quadrinho do Andor, é esse momento. Da mesma forma que eu... Tem até um livro. Foda-se, tá ligado? Porque assim, todo do Andor, da origem, a gente viu na primeira temporada. Ele em Ferrix e tal. Cara, a parte ali que ele o Partagaz escuta o manifesto e que você descobre que o manifesto foi o melhor amigo do Andor, é 10, velho. É 10, cara. Ele tava prevendo tudo isso aí que o Luthen iria fazer, ele era a ponta. Aí eu te pergunto, Caio, o manifesto foi pregado, não foi nem pelo Luthen, foi por um amigo próximo ali da galera. Eu te pergunto, não é uma surpresa pra você? E a melhor coisa é que... cara, pode ser bem pequeno, mas... Não, é uma surpresa pra você isso aí, quando você escuta aquele manifesto? Pra mim é uma surpresa. Cara, é uma surpresa. E o melhor disso é que o Partagaz, ele estava ouvindo o manifesto na sala dele antes. Na sala dele, antes dele morrer. Daí você percebe que aquele manifesto, ele não é só o Andor escutou. Ele foi repassado. Ele é como se fosse, tipo, literalmente como se fosse um manifesto comunista, que é passado em gerações. Aquele é o manifesto dos rebeldes. Que todos os rebeldes ouvem. Que o próprio então, Império cara, é 10. É 10. Não tem como, porque... Assim, gente, os episódios 1, 2 e 3 é lento pra caralho? É lento, só que eu pergunto pra você, Caio, como você vai criar um episódio lento, você vai trabalhar o trauma da Mon Mothma se a gente não tem o casamento da filha dela? Sim. Como que a gente vai entender essa libertação da Bix se ela não teve um momento próximo com o Andor? E no final você tem a cena dela em paz, naquele mesmo planeta que ela estava nos episódios 1, 2 e 3, sim, e que não há Imperial ali, que ela está em paz criando o filho do Andor. Cara, vamos dedicar só um minutinho de consideração para aquela cena, porque assim, é um trabalho meio foda. Meio foda não, bastante foda. Você escreveu uma prequel de um personagem que você já sabe o final. Não é uma prequel de tipo... você sabe que aquele personagem
vai estar fazendo outras coisas. Não, o personagem que você viu a morte, você sabe que vai morrer. Então, como que você consegue colocar mais empatia? Então, semana passada, já aumentou a parada da Bix ter que fugir entre aspas, ter que largar o Hunter para ele permanecer na causa, para ela não ser a pedra de tropeço, para ela não ser não ser o motivo para que Pedrinho é um ele... sapato do Wander, tá ligado? Então, aquela cena só já deixa a morte dele muito mais sofrível em Rogue One. Agora, quando essa última cena de Andor, que nunca mais vai ter, o fato que ela, além de ter saído de lá por conta dela, porque ela estava grávida, e ela sabia que assim, cara, se o Andor descobrir que eu tô grávida, ele vai largar muito, foda-se, a rebelião. Cara, e o jeito que é feito aquele discurso, você compra, velho. Cara, eu sincero, velho, eu dou 10. Ó, gente, nos primeiros episódios a gente deu 10, porque você via a frustração da Mon Mothma, que ela não queria passar aquilo na filha dela, mas que precisava. Os episódios 4, 5, 6 a gente deu 10, porque a gente viu que a consequência tá vindo aí. Sim. O episódio 7, 8, 9, Rebelião começa, e a gente entende aquele discurso fora da Mon Mothma, que ela precisava ter feito aquilo, certo? O Cassian sendo um assassino frio, porque ele aprendeu com o Luthen, isso aí. E agora a gente viu o Cassian, Cleia, o Cassian especificamente carregando o legado do Luthen. E parando exatamente onde o Rogue One inicia. Aí eu te pergunto, Kai, como que eu vou dar menos de 10 pra isso aí? Não tem como. Não tem como, cara. É uma discussão que a galera tá tendo agora. Não é uma discussão, mas assim... Cara, Star Wars vai pra onde daqui pra frente? Tipo assim... Vai pra onde porque, você quiser. Obviamente, quem tá... Porque, ó, esses personagens aí, Cleia, Dedra... se a galera quiser fazer um especial, um produto ali, ele te dá a faca e o queijo na mão. Tipo assim, a Dedra fala, me tornei uma rebelde porque eu cansei dessa opressão do Império. Por exemplo, o que vai ser o filho do Andor? Pode fazer qualquer material ali. Assim como até mesmo os amigos do Andor. Então pode parar para onde quiser agora. Olha o mapa que ele tá abrindo. Sim, mas exatamente o que você está falando. Mas a galera tá tipo se perguntando assim, qual que vai ser a vibe de Star Wars daqui para frente, sabe? Ele vai seguir com Filoni, com Favreau, do estilo que é Mandaloriano, que é mais episódico, que ele é mais aventuresco, vamos colocar assim. Sim. Que funciona quando ele quando é ótimo Mandaloriano. Pra você ir para fazer uma vibe aventuresca, Skeleton exatamente. Prova. Então, assim, eu me dou satisfeito pelo trabalho do criador de Tony Gilroy. Cara, porque eu senti que o cara Tony Gilroy entregou cara. Maravilhoso. E o Toninho entregou tudo que ele tinha dentro do coração dele. Não, Toninho não, sabe? Tonhão. O Tonhão Gilroy é foda. Tonhão. E eu seria muito egoísta da minha parte, falar assim, cara, porque eu descobri depois, que tá sendo uma cacetada de entrevista, a Disney ofereceu 5 temporadas pra ele inicialmente. 5 fucking temporadas. E ele falou assim, 2 tá bom pra mim, que eu tenho outros projetos. E ele entregou 2, fechados, tipo assim, fechado. Então... E entra naquilo que a gente falou. O Tony Gilroy, ele não manja, ele não... Você vê que a galera não manja de Star Wars. Sim. E você vê no roteiro que tem uma consultoria ali, tá ligado? Tem, cara. Não tem... Você vê no roteiro. Porque eles citam... Você se lembra que eu falei do episódio passado, da cronologia? Tá ligado? Sim. Porque a galera só menciona, tipo, de maneira leve pra tocar a história. Pra, digamos assim, um artifício que eles usaram. Por isso tá uma consultoria. Exatamente. É muito bom, cara. Não sei se você viu, é bem pontual isso. Tem um canal bem famoso no YouTube chamado Star Wars Theory. Sim. E eu sigo ele. Ele dropou a série. E ele dropou porque ele falou que ele já não gostava muito da primeira temporada. Porque ele achava, tipo, lenta, que não tinha tanto personagem
Legacy, vamos colocar assim, personagem Legacy. recorrente, e que realmente Andor não tem, tipo assim, e quem tem é uma galera tipo muito pontual, é tipo o Andor, o Krennic e a Mon Mothma, tipo assim, de personagem que a gente que é recorrente, e também mas que fez ele dropar porque naquela cena da Bix lá no outro planeta que o oficial, vamos colocar em termos leves aqui, fez avanços não consentidos para ela. E o cara falou assim, ó, eu não quero esse Star Wars. E o cara, tipo, dropou por conta daquilo. Ele mandou a reação dele na internet, a galera falou assim, ó, cara, que ele falou que o Vader não compactuava com aquele tipo de comportamento, os caras assim, olha, Vader já fez coisa pior por aí, sabe? Vader também não é o cara de luvas brancas. E eu fico meio assim, de assim, cara, eu entendo galera, tipo, não dar chance pro Andor, por vários motivos. Star Wars, eu não sei, os episódios são longos. Mas você dropar na metade da... Pô, nos 3 episódios iniciais da segunda temporada, é uma maluquice que eu não consigo compreender. A maluquice. Não, cara, eu não vejo, cara, que... Eu vou ser sincero, eu não vou ver outro Andor. Que é Star Wars. Eu também. Não vou ver. Porque entra naquilo, cara. Eu vejo que... Cara, a primeira temporada, eu acho que custou metade disso e entregou um resultado absurdo desse custo. Sim. E a segunda entregou aumentou o money, mas só, cara, olha a Estrela da Morte. Você não vê, parece que você não tá vendo uma Estrela da Morte de verdade aí? Olha, deram um checaço em branco. Checaço em branco. Eu tava vendo o making off. Cara, é muito set gigante. Aquele hangar lá de Yavin 4, onde que a galera tá construindo as X-Wing, cara, eles fizeram aquela porra real. É um hangar gigantesco. As X-Wing não é nada de CGI. É gigante aquela porra. E tem a galera soldando em tempo real. Até a solda eles fizeram real. Sim. Então, cara, aquele episódio do flashback do Luthen, que eles estão naquele... vários planetas, mas um daqueles que parece que até Naboo, que eles estão perto da água. Sim, aquilo Naboo. Dá pra ver que é localidade real que eles estão. Eles Sim, foram... Olha essa localidade de Yavin. Olha a nave, pô. Cara, é muita... E outra, você sabe que tá ligado o Diego Luna, né? Ele falou em entrevista que ele toparia se ele botasse uma grana ali, se lançasse em cinema. Eu ia assistir em cinema. Cara, eu assisti. Quantos... são 12 episódios de 40 minutos cada um, não é? 50, vamos colocar. 50 vezes 12... Um filme de 2 horas e meia. Um filme de 2 horas e meia, cara. Dá. Deixa eu ver. 150 minutos dá. 3 episódios. Cara. Não, bicho, dá mais. São 12 episódios de 50 minutos cada um. Então, é muita coisa. É muita coisa. Cara, 4 filmes. Pode cara, lançar. Eu aprovo. Cara, se lançar, eu vou. Por isso que é 10, cara. Eu dou 10 porque assim, o carinho que eles tiveram, essa sensibilidade no roteiro, de não estragar o que a primeira fez. Por isso que eu dou 10. Porque assim, cara, Andor é uma série, eu vou ser sincero, cara, pra mim não funcionaria se fosse filme. Mesmo se fosse Andor 1, Andor 2, é uma série fechadinha. Assim, se ofereceram 5 temporadas, cara, essas 2 trabalhou perfeitamente. Cara, é o único produto, cara, que eu não mudaria. Não. Sim. Ó, e pra quem tá ouvindo, faz essa experiência. Assiste as duas, a temporada 1, a temporada 2, Rogue One, Uma Nova Esperança. Cara, cresce, melhora. Valoriza, essa que é a palavra. Valoriza. Uma obra valoriza a outra. Valoriza. Porque o payoff do Andor acontece em Rogue One. E o payoff do Rogue One é com o episódio 4. Então, é uma coisa, assim, por mais que uma obra termine assim, você fala assim, pô, terminou aberta, na verdade não é aberta, ela está conectada diretamente em sequência com a outra. Então é 10 e... É 10. Recomendo para todo mundo, ó, se ter alguém aqui que está ouvindo e não deu uma chance para a série, acontece isso também comigo. Às vezes eu tô
interessado numa série, eu falo assim, porra, mas é longa, não sei se quero dedicar todo o meu tempo, eu espero terminar para ver como que a galera falando se terminou redondo ou não, se terminou satisfatório ou não. Que tem muita série que, cara, a gente já experimentou, que é se não é 2, é apenas o primeiro episódio interessante, intrigante, e depois vai pra ladeira abaixo. Esse não, cara. Esse só melhorou. Só melhorou. Só melhorou. Então é isso, meus jovens. Estamos encerrando esse episódio. Quero agradecer aí quem esteve com nós nessa saga. Cara, assim, a gente está encerrando mais uma saga aí para vocês, a saga Andor, temporada 2. E, novamente, a gente tem que recitar a música, né, Caio? Andor, com fé eu vou, que Andor não costuma falhar. Não é não, Caio? Isso mesmo. E agradecer a galera que esteve aqui com a gente nessa jornada. E, porra, terminar com a esperança, tipo assim, tem pessoas com ideias muito boas, com potencial, que só precisa de uma chance. E eu digo mais, o Tonhão, que nós devemos muito, pelo menos que ele fala, a Kathleen Kennedy apoiou muito o projeto dele. E a gente sempre desce o pau nela porque ela já fez muita merda. Mas se essa for a redenção dela, antes dela sair de Star Wars, de ter protegido o Andor para ele entregar do jeito que os caras queriam ser, obrigado. Eu não pensaria que em 2025 estaria falando isso, mas se as lendas estiverem corretas, obrigado a todos que estiveram envolvidos nessa produção. De ator até trilha sonora, de figurino, de efeitos especiais, eu só tenho a agradecer. Sim, cara, eu também, gente. E, novamente, a gente encerra essa saga com a frase: que a força esteja com você. Até mais, meus jovens. Tchau, tchau, hein? Falou, falou!